quem sou eu, né? Esse que vos fala. Muito prazer a todos, ainda a quem não cumprimentei. Meu nome é Alexandre Abreu, eu sou especialista em varejo. Sou diretor vogal também do IBEVAR. Quem não conhece o IBEVAR, IBEVAR é a principal instituição de varejo do Brasil, né? É o Instituto Brasileiro de Executivos e Varejo. É uma instituição que ela sempre trabalha, ela traz ao Brasil e tenta, de certa forma, tropicalizar para os varejos brasileiros as tendências internacionais que acontecem. A gente desenvolve estudos também para o varejo dentro do IBEVAR. Promovemos eventos de integração entre os nossos, não somente os nossos associados, mas também do varejo de uma forma geral, tá bom? Quem quiser entender um pouco mais sobre IBEVAR e tem interesse, caso se associar ao IBEVAR, é só acessar ibevar.org.br. Também sou uma outra frente que eu coordeno. Eu sou diretor de vendas de uma indústria de software, onde nós temos uma solução e uma plataforma focada para gestões de verbas e trade marketing, que se chama Trade Suite. Essa plataforma a gente tira do operacional o processo de gestões e verbas da área de trade marketing e a gente automatiza esse processo, né? Obviamente, a ideia não é a gente dar o detalhamento nessa apresentação, mas, havendo curiosidade, também, por favor, acessem o site www.tradesuite.com.br. E também eu tenho uma outra frente, que é a minha frente principal. Eu tenho uma consultoria focada no desenvolvimento do varejo, chamada Retail Trends Brasil, onde eu atuo com a consultoria desde 2018, mas no mercado, na área varejista, vendas, né, pátio de loja, enfim, desenvolvendo times e vendas, eu estou há mais de 25 anos. Né? Os meus cabelos brancos não estão revelando tanto isso, mas já tem uma jornada aí dentro dessa área, né? A área de vendas, desenvolvimento de estratégias, enfim. Né? E aí eu tenho toda essa trajetória, já fiz muita SWOT, né, desenvolvimento de Canvas, Balance Scorecard, né, todas essas ferramentas gerenciais já ajudei na implantação, tá bom? Aqui estão os meus contatos, para quem queira falar. Esse QR Code é o meu LinkedIn, para que a gente possa se conectar também. Por favor, vai ser um prazer tê-los na minha rede e, de alguma forma, tentar contribuir para o teu negócio também. E essa é a versão que eu mais gosto de falar de mim, né? Do Alexandre Abreu, aquele é o corporativo, esse é o Alexandre Abreu social, né? Eu tenho 49 anos, eu sou casado com essa pessoinha de 1,52 m ao meu lado, né? A Tati Bocato, publicitária. Somos moradores do bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo, pertinho da Berrini. Sou comercial há quase 30 anos, comecei na linha de base mesmo, como vendedor júnior na área comercial, saindo como diretor de vendas de uma multinacional, antes de eu montar a minha consultoria. Então, de certa forma, eu participei de toda a jornada, né, de todas as esferas dentro da área de vendas, no nível mais júnior, me tornando um gerente júnior, depois um gerente mais sênior, um gerente nacional de vendas, chegando como diretor comercial. E vendas é algo que sempre me chamou muita atenção, sempre essa questão de como você trabalhar o teu cliente, de como você realmente fazer uma boa venda, é algo que sempre mexeu bastante comigo, e muito mais até do que propriamente o comissionamento que viria após, né? Mas sim pela satisfação em você ver um freguês, né? Freguês revela a idade, né? Mas você vê o teu cliente final satisfeito, né? Você percebendo que você fez uma venda muito bem adequada. Então, isso sempre me trouxe muita paixão e é para onde eu singrei esse caminho hoje na consultoria. Isso são amigos meus que dizem, né, que eu sou um bom churrasqueiro, né? Mas já o ato de fazer churrasco, para mim, é uma válvula de escape. Gosto bastante é um lazer para mim no final de semana, fazer churrasco com os amigos, a família, né? E também sou bastante inventivo na cozinha, né? Minha esposa que não gosta muito porque eu deixo um rastro de destruição após eu fazer as minhas invenções, mas é algo que me dá bastante prazer, essa questão de estar envolvido com a cozinha também,
no momento do churrasco, que é esses momentos de confraternização, como também eu gosto de preparar drinks inventivos também, e aí também colegas e amigos me falam que eu sou um bom bartender, né? Eu tenho boas criações de drinks, tá bom? Então, esse é meu lado social. Aqui a foto à esquerda são os meus pais também, né? E vamos em frente aqui, pessoal. Aqui é uma introdução rápida que eu pensei em fazer aqui para nós, entendendo o que a gente vai discutir nessa apresentação, né? Então, a gente sabe muito bem que atualmente a gente tem o varejo a todo momento, não somente o varejo de uma forma tradicional, mas certamente o varejo de Maticom, de material de construção, a gente vê muito isso, que a gente tem cada vez uma concorrência muito fechada, mais acirrada, mais com faca nos dentes, os consumidores com seu nível de exigência muito maior, e isso em detrimento das margens de lucro cada vez menores, cada vez pequenas, né? Que a gente cada vez mais estreitas a gente acaba tendo. E a ideia dessa apresentação é como a gente poder promover e entender, fazer o diferente, né? Fazer o não convencional, fazer uma venda de forma inteligente, que se diferencie da sua concorrência e que isso naturalmente você consegue tratar com um valor mais atrativo. Entenda que eu estou falando em valor e não preço, né? Isso a gente vai discutir no decorrer da apresentação. No decorrer, a gente, como mencionei, a gente vai falar sobre estratégias, tá, para a gente tentar aumentar as vendas, né, sem você se sacrificar, sem sangrar a tua rentabilidade, né, como você trazer o cliente no centro da tua estratégia, no centro do teu negócio, né, falar sobre tecnologias, que é fundamental que nós temos hoje, né, e tecnologias muito acessíveis e muitas vezes gratuitas, que a gente pode trazer junto ao nosso negócio, justamente para poder agregar valor e otimizar processos. E a ideia é justamente essa, né? A gente transformar nessa conversa o desafio de vender em uma oportunidade de crescimento sustentável, né? Para que isso seja perene, né? Que a gente tenha isso né? Não seja simplesmente aquele voo de galinha, aonde você decola em uma determinada oportunidade e logo na sequência você acaba caindo. Esse é um termo que a gente escuta bastante atualmente, né? Voo de galinha. Vamos à nossa agenda? São 7 tópicos aqui que a ideia é a gente poder explorar, fazer uma cobertura, iniciando falando por oportunidades no varejo, falando sobre os desafios do nosso varejo atualmente, trazendo estratégias para a gente ter um aumento de vendas eficaz, técnicas para melhoria de margens, como inovar no varejo, a melhor maneira de você inovar no seu dia a dia no varejo, como você se diferenciar no varejo, né? Baseado até no que eu comentei no slide anterior, né? A gente tem a concorrência com a faca nos dentes aí, brigando, enfim, por cada polegada de espaço no mercado. E como, principalmente, fidelizar e manter um bom relacionamento com esses clientes que você já trouxe para sua base. Tá bom? Vamos em frente? Tudo em ordem, André? Tá, o áudio está ok? Ah, sim, tudo certinho. Legal. Então, trazendo isso, comentando um pouco de dificuldades do varejo Maticom. Acho que é importante dizer, pessoal, que aquilo que eu estou dizendo, nada é verdade absoluta ou está escrito em pedra, tá? Isso daí é baseado num estudo, né? Eu já faço parte do varejo já há muitos anos, do varejo de material de construção tenho me aproximado bastante nos últimos 2 anos, né? Onde eu, inclusive, tenho clientes desse varejo. Mas a ideia principal eu obtive informações de mercado de pontos que são as principais dores que o varejo envolve atualmente. E se falando dessas dores, foram essas que foram apresentadas, tá? Quais são os principais desafios, as principais dificuldades, né, que a gente enfrenta hoje no varejo de Maticom? Então, oscilação na demanda, né? Quer dizer, você não tem algo linear na tua vascularidade, né, no mercado, na tua penetração de produtos ao mercado. Isso oscila muito e muitas vezes não é algo que você tenha controle, pode ser algo relacionado à nossa economia, a uma política cambial, uma política econômica.
Gestão de estoque, né? Como você manter um equilíbrio balanceado de estoque para você não ter ruptura ou uma alta cobertura de estoque. Concorrência acirrada, é algo que acho que pela terceira vez já estamos falando. Né? Um custo elevado de logística, né? A gente vê hoje cada vez mais o custo de transporte dos nossos produtos cada vez mais elevados. Isso, de certa forma, impacta diretamente no preço final. Margens de lucro apertadas, né? Então, o que antes a gente operava com determinado SKU, com determinado markup, ou com determinada margem obtida, uma margem líquida final, a gente vê que a realidade não é mais essa, né? A gente tem uma margem, à medida que crescem os nossos custos operacionais, e eles crescem, tá? Quase que no dia a dia, a nossa margem operacional ela não cresce nessa mesma medida, tá? Dificuldades hoje em captar crédito do mercado junto aos bancos, enfim, a gente tem o nível de exigência cada vez está maior, né? Isso acaba sendo impeditivo, né? Para fazer essa captação. Mudanças de regulamentação, impostos, quer dizer, políticas econômicas, políticas cambiais, políticas, né? Que acabam influenciando diretamente seu negócio, e a gente costuma dizer que é o nosso maior sócio agindo, né? De certa forma, sem participar do nosso contrato social, mas é o que tira a maior fatia, né? Como fazer uma boa capacitação da equipe de vendas? A gente percebe muitas vezes uma equipe de vendas não está muito adequada, muito bem treinada, muito bem adequada para poder fazer o oferecimento de um produto, né? O e-commerce e a digitalização, né? Então a gente vê a tecnologia muitas vezes distante ainda do dia a dia, né? Então a gente vê a dificuldade de fazer integração de canais, caso você tenha a tua loja física, um e-commerce, a sugestão de fato é você fazer a integração desses canais. E voltando a questões das incertezas econômicas e políticas, né? Que nós enfrentamos aí no dia a dia, a todo momento a gente está sendo impactado por uma informação negativa. E baseado nisso, eu trouxe para a gente poder aquecer um pouco a nossa cabeça, os nossos neurônios, a gente fazer um aquecimento, fazer um warm-upzinho, né? E a ideia disso é justamente a gente pensar como que era a operação do varejo em passado recente, né? E a gente vai discutir desse passado recente o que está acontecendo de alguns anos para cá e como tudo isso está mudando de forma acelerada, né? A gente observa que em passado recente nós tínhamos a indústria fabricando produto, né? Isso é uma linha de produção tradicional. Esse produto sendo produzido, distribuído, né, para os canais de vendas. Aqui a gente tem as lojas, né, as redes de lojas aqui onde eram distribuídos esses produtos. Esses produtos chegando na loja, o consumidor vai na loja procurar esse produto, que estão em gôndolas, que estão, enfim, acondicionados em prateleiras. Mas o ponto principal que eu quero trazer nessa imagem é que nível de inovação, que nível de diferenciação havia nesse momento. Era exatamente isso, era uma foto em branco e preto. Você não tinha inovação, você não tinha diferenciação, né? O consumidor ele chegava na loja justamente, quer dizer, o seu nível, o seu critério de qualidade, de onde comprar, a sua régua era bastante baixa, até porque o produto era vendido como commodity, né? Quem vendia mais era quem vendia o produto de forma mais barata, né? Então, não importava se o produto estava bem posicionado na gôndola, enfim, só que isso é um comportamento do passado, né? Não importava se você tinha uma boa decoração, bom visual merchandising da sua loja, né? Isso no passado era você ter o produto disponível na prateleira. Hoje essa situação já mudou e já mudou bastante, né? Nós sabemos bem que você tem um produto bem posicionado, um pátio de loja com um bom nível de circulação é fundamental justamente para que o teu ticket médio aumente no decorrer. Tá bom? Dando sequência aqui, isso aí eu trago justamente para a gente poder, esse slide anterior, para a gente poder discutir e trazer hoje o que a gente vai começar a mergulhar um pouquinho agora, tá?
que são as oportunidades que nós, eu como consultor, eu como diretor de uma empresa de software e há muitos anos atuando junto ao varejo, a gente observa que tem no mercado e ainda são pouco exploradas, né? A gente tem muito, dentro da teoria, é muito usado na prática de fato. Digitalização e expansão dos canais de vendas, né? Então, pensem dentro do varejo de vocês, seja você varejo, um varejista de material de construção, ou seja, um varejo de uma outra vertical, de um outro segmento, ou até mesmo uma pequena indústria que esteja participando desse webinar. Vocês já se atentaram a isso, né? Como está o processo de digitalização, né? Se você tem estratégias que você consiga fazer integração dos seus canais físicos e digitais, se você é uma empresa, se você é um ponto de venda físico e tem um e-commerce, seus canais estão integrados. Um outro ponto importante a se atentar, que é uma oportunidade pouco explorada, experiência personalizada, né? Como você utiliza, não sei se no varejo de vocês têm costume de captar, de colher, fazer coleta de dados de compras de clientes e coleta de dados dos clientes. Se você tem algum CRM atuante, onde você consiga trabalhar o perfil do teu cliente, né? Eu vejo muitas vezes que tem varejos e empresas que fazem coletas de dados, né? Pedem para o cliente preencher os dados, muitas vezes no momento de checkout, muitas vezes no momento de passar a sua venda no caixa. Porém, esses dados eles são encaixotados num determinado local da empresa e não são utilizados. Então, eu até costumo brincar do seguinte: você não tem um banco de dados nisso, você tem um bando de dados, né? Porque são dados que não estão sendo utilizados absolutamente para nada, né? Então, esses dados, sabendo utilizar e utilizar de uma forma eficiente, você consegue fazer uma experiência individualizada com cada consumidor, né? A gente vai discutir também um pouquinho disso. Produtos e serviços de maior valor agregado, né? Como ter produtos diferenciados, né? Como fazer oferta de serviços extras para que você agregue, para você ter uma injeção de margem na tua veia, né? Você pode ofertar dentro do teu varejo de material de construção serviços como uma garantia estendida, instalações, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais à frente na apresentação, né? Mas isso você consegue trabalhar com um valor de venda mais alto, né? Ou melhor, preços mais altos, e a margem dessa venda de serviço sendo injetada diretamente na tua operação, né? Uma margem completamente líquida. Tecnologia e inovação, quer dizer, pensar cada vez mais como a gente trazer, né, tecnologia para o nosso negócio, né? A gente tem aí o ChatGPT, é uma ferramenta gratuita hoje no mercado, onde você pode fazer uma utilização para poder justamente até te ajudar em campanhas de marketing, né? A desenvolvimento de textos, sabe? Você poder fazer automações e outros processos, instalação de um chatbot na tua operação, né? E a inovação, de fato, inovação não é algo distante, pessoal. A inovação, muitas vezes, ela está no fato de você dar um bom dia diferente ao seu cliente, já é uma inovação, né? Que o bom dia convencional todos fazem. Como você fazer esse acolhimento de uma forma diferenciada ao teu consumidor, né? Programas de fidelidade, como você trazer programas de fidelidade. Xiii, Alexandre, programas de fidelidade é para o grande varejo, é para uma Leroy, é para uma C&C, é para um grande Maticom, para uma grande cadeia varejista. Não. Isso é totalmente adequado para um médio e pequeno varejista, né? Dentro da tua área de abrangência, da tua região, você sim pode desenvolver programas de fidelidade, com cartão de fidelidade, enfim, porque isso daí você aumenta o ciclo de compra desse cliente, de recompra desse cliente, que é o LTV, junto na tua empresa, junto ao seu negócio, né? Você tem recorrência de compra mais frequente, né? Então, e agora a gente entra na questão dos desafios que a gente acaba observando também no varejo, né? Desses desafios no varejo a gente tem, já mencionado, né, uma concorrência cada vez mais acirrada, pressão por preços baixos, né? Então, sempre a diferenciação muitas vezes acaba sendo por uma questão de preço. A gente vai perceber que isso não é verdade, né? Isso já está indo por água abaixo. Quem se diferencia consegue oferecer um valor, né? Quer dizer, você
com esse valor maior, que naturalmente é um preço maior, né, você consegue ofertar para o seu cliente, ele paga mais por isso, dada a sua criatividade e inovação no teu momento de venda. Existe sim a mudança de comportamento do consumidor, né? Quer dizer, a gente trabalha basicamente com 4 gerações. A gente tem os baby boomers, né? A gente tem a geração X, que é a minha geração. Nós temos os millennials hoje comprando. Nós temos a geração alfa, que são a última geração. Então, são vários perfis de consumo muito diferentes, né? Que valorizam processos de compra de forma diferente. Então, como atender esse comportamento desse novo consumidor, principalmente que está entrando? Você ter uma gestão eficiente e equilibrada de estoques, né? Você ter estoques equilibrados, né? Tragam a indústria para te ajudar nesse processo, né? Justamente para que você evite altas coberturas, né? Para que você não tenha uma cobertura excessiva desse estoque. Né? Você está aberto realmente a novas tecnologias que possam entrar, que possam aderir ao teu negócio. Citei o ChatGPT, temos inúmeras outras, né? O próprio chatbot é algo que você pode automatizar processos operacionais que você tem dentro do teu negócio e você ficar focado na estratégia, né? Então, isso é algo extremamente acessível, pessoal, não é algo fora do contexto, tá? E, de certa forma, você daí esse investimento que você está fazendo na implantação dessa tecnologia, você recupera rapidamente, baseado no teu foco que você vai ter em estratégia, na tua operação, no dia a dia do teu campo junto ao cliente. E custos operacionais crescentes, né? A gente vê que o aluguel não para de subir, os custos operacionais, transporte, operação, fornecedores sempre estão numa crescente, e a gente não percebe as nossas margens acompanhando isso, e o que a gente precisa para poder trazer e aderir mais clientes para a operação, para que a gente tenha uma margem mais saudável, é fazer estratégias de diferenciação. A gente se diferenciar do que já é ofertado hoje ao mercado. Agora só um minutinho, momento da água, turma. E baseado em tudo isso que estamos comentando, vocês vão perceber que os temas que a gente vai discutindo aqui, eles vão sendo repetitivos e reincidentes, justamente para poder reforçar como algo está intrinsecamente ligado, como o tema inicial está intrinsecamente ligado, os tópicos iniciais, melhor dizendo, estão intrinsecamente ligados com os tópicos posteriores que a gente vai tratar, tá bom? Então, baseado nisso, daí a gente falou sobre oportunidades, falamos sobre desafios, agora vamos falar sobre as estratégias para pensar como, de fato, podemos aumentar as vendas. E, para isso, falamos sobre o ponto de você ter a tua operação centrada no teu cliente. Conheça o seu cliente. Personalize a experiência, a jornada de compra desse indivíduo dentro da tua loja, né? Então, quem de fato é o teu cliente? Quem que é essa pessoa que entra na tua empresa, que lhe dá lucro, né? Você sabe quem ele é? Você sabe quem é esse indivíduo? Para você conhecer ele de uma forma mais detalhada, uma forma um pouco mais aprofundada, minha recomendação é que você faça uso de segmentação, né? Você segmente quem são esses clientes, essa é a sua base de clientes, né? Para você poder entender esses perfis de forma individualizada, para que de uma forma sequencial, você possa fazer uma análise de dados, desses dados que você captou, de uma forma depurada, né, de uma forma aprofundada. Né, mergulhar realmente quais são os gostos, quais são as preferências. Historicamente, esse cliente, dentro da jornada de compra no teu pátio de loja ou dentro do teu e-commerce, o que de fato atrai ele, né? Isso eu falo muito para o varejo. Se falando na indústria, né? O que os varejistas hoje, de fato, que são seus clientes, estão vendendo para esse consumidor final, né? A indústria está conseguindo falar, dialogar com esse consumidor final da forma adequada, né? Vocês conseguem ter uma base de dados adequada para entender esse consumidor, né? Volto a dizer, não adianta você coletar dados, né? Tenho a data de nascimento, tenho o que ele comprou, tenho aonde ele mora, tenho o perfil desse cliente, porém isso está engavetado, né?
ele está compartimentado, né? Está dentro de um compartimento. Se isso ficar compartimentado, encaixotado, engavetado, você tem um bando de dados, você não tem um banco de dados, né? Tenha muita atenção nisso, porque senão você é dinheiro indo para o ralo, pessoal. Tá? Quem saber trabalhar, fazer uma análise de dados detalhada, realmente se diferencia e muito no mercado. E baseado nisso, é onde você consegue fazer um processo de uma personalização no momento da venda, né? Você consegue tratar o teu consumidor como um indivíduo particular. Você vai falar ele de CNPJ para CPF. Você vai conversar diretamente com ele, entendendo qual que é a dor dele, como que foi a jornada de compra dele, conseguindo fazer uma oferta, uma promoção individualizada a ele, baseado no seu histórico de compra, fazer um atendimento personalizado, baseado no que ele já singrou dentro do teu pátio de loja, dentro das conversões e vendas que esse cliente já teve, tá bom? Dando sequência, investir em estratégias de omnichannel, né? Omnichannel, desmistificando um pouco esse termo e trazendo ao português, que é a omnicanalidade, é você fazer a integração dos seus canais físicos junto com seus canais digitais, né? Seja ele um e-commerce, seja ele um Instagram, seja ele uma Shopee da vida, onde você, de repente, possa ter o teu negócio está integrado junto com a Shopee ou a Amazon, enfim, mas você fazer a integração desses canais para que não tenham fricções no momento da venda, né? Um ponto muito interessante é você pensar, o que a gente chama, o termo em inglês é BOPS, né? Que é Buy Online e Pick Up in Store, né? Então, você compra online e pode retirar na loja física. Então, que seria o clique e retire também, né? Você faz a compra dentro do teu e-commerce, mas eu tenho um PDV, o ponto de venda dessa loja, essa loja tem uma filial física ao lado da minha casa, eu fiz a compra, porém eu vou retirar a 2 quadras aqui, altamente conveniente. Ou ao contrário também, você vai na loja, um outro termo que o pessoal usa muito também é a prateleira infinita, né? Você poder fazer a compra do produto na loja, mesmo esse produto não estando fisicamente na loja, mas o vendedor está ofertando, e no teu PDV, e esse produto ser entregue na sua residência, né? Então, você está integrando o teu canal físico juntamente com o teu canal online, né? É a contramão do que acabamos de falar agora. Ter um bom mix de produtos otimizados, né? Então, ter um mix de produtos bem balanceado. O que eu costumo dizer, principalmente ter um bom mix de produtos, é você ter daquela linha de produtos, você ter o produto de entrada, ter o produto intermediário e ter o produto de alto valor agregado. Qual que é o top daquela família de produtos, né? Qual que é o high-end, qual que é o produto de maior valor agregado. Porque, baseado nisso, você vai fazer a cobertura de todos os perfis de consumidor que possam entrar ou no seu e-commerce ou no teu pátio de loja, né? Então, baseado nisso, o que a gente comenta aqui, a gente pode fazer também vendas de produtos complementares, que é o cross-selling, né? Então, pensando no varejo de material de construção, cross-selling, de uma forma muito mais simplista, seria você está vendendo a sua tinta, né? A tua lata de tinta, venda também o pincel junto, né? Faça uma venda cruzada, né? Oriente ao vendedor a fazer essa oferta cruzada de venda. Ou, mais interessante ainda, é você fazer o upselling, que é você vender um produto de maior valor agregado. Então, você está fazendo uma venda de uma tinta tradicional, em vez de fazer a venda, além de vender essa tinta tradicional, faça a venda de uma tinta com textura, onde ele pode texturizar a sua parede, ou nessa tinta ele pode fazer também a aplicação do revestimento, né? Então, você vai estar vendendo não somente a lata de tinta, mas também um outro produto de maior valor agregado. Naturalmente, teu ticket médio irá aumentar, né? Fundamental, tá? Regularmente fazer uma análise
do teu sortimento, da gestão do teu sortimento. Então, é isso que também já mencionei, você entender o que você está tendo alta cobertura, o que você está tendo ruptura, se você está tendo o teu produto de entrada, o teu produto intermediário, o produto de alto valor agregado, o produto top de linha daquela categoria, para que você consiga o teu consumidor ser atendido dentro da tua loja, dentro do teu e-commerce, tá? Que ele não cede mãos vazias.